Bora de mais react então aqui, ó. O que tá acabando com os videogames? Do senhor Gamera. Vamos lá. Não, desculpa. Orçamento de jogos é um daqueles problemas que existe há décadas, tá ficando cada vez pior e se continuar nesse ritmo, inevitavelmente vai acabar. É nada tão dramático assim. Ok, e a culpa, como sempre, é nossa. Graças à nossa obsessão com jogos mais e mais realistas e complexos, a média de custo de jogos AAA passou de cerca de 1 milhão no PS1 para 5 milhões no PS2 para 30 no PS3, e hoje em dia não é incomum que um jogo custe 200 milhões para ser feito. Eu não sei se você tá entendendo a gravidade da situação. Vamos colocar esse gráfico de um jeito que fique mais fácil de prever como tudo isso pode acabar. Pensa que um jogo é um balão. Essas empresas ficam assoprando mais e mais para que o seu balão seja o maior e o mais bonito. Com cada fôlego, elas assopram 4, 5 vezes mais ar, mas a população não cresce 5 vezes a cada 10 anos ou fica 5 vezes mais... Sabe qual é a parte interessante disso aqui? A parte interessante dessa argumentação inicial, né, que é a abertura, né, de tudo isso aqui, é que, tipo, é exatamente isso aí, começa por aí, toda a indústria de vários outros setores passou exatamente pela mesma situação, né, incluindo a indústria de filmes, mas beleza. Mas o segundo ponto que eu acho que é mais da hora ainda, é que, tipo assim, os outros jogos não existem, tá ligado? Um Verizon que chegou estourando, um Among Us, que é uma porra feito no Paint, aquela porra, ninguém fala, sacou? Tipo, é como se os outros jogos em volta da parada não existissem. Só existem jogos que são feitos custando 2 milhões, 200 milhões de reais. Que é um bagulho meio complicado, né, velho? Tipo, porra, você vai colocar... Alguns jogos são caríssimos, porque é maneiro que você tenha jogos de última geração, com gráficos absurdos, mas, cara... O universo que tem de outros jogos sendo feitos, eles vão ignorar tudo isso, tá ligado? Não existem esses jogos, eles vão ter milhares e milhares de pessoas jogando também, milhões de pessoas jogando. Mano, o LoL, cara! Olha o LoL, velho! O LoL é o quê, cara? De revolução gráfica? Tem 8 milhões, cara, de pessoas jogando simultaneamente a desgraça do LoL, cara! 8 milhões, cara! Nossa, meu Deus do céu, tá... A argumentação inicial aqui já é dolorosa já de ouvir, mas beleza, vamos lá. Mas fica, o mercado, assim como a superfície de um balão, não consegue expandir nesse ritmo. Então ele estoura. Os jogos são cancelados, eles nunca ficam prontos e quando ficam, o resultado é cada vez mais um desastre crítico, técnico e comercial. Alguém precisa resolver o problema do balão e esse alguém vai ser eu. Exceto que já existe uma solução. Ela foi teorizada, testada e comprovada por pessoas muito mais inteligentes do que mim que descobriram que quando o problema é dinheiro, a solução é mais dinheiro ainda. Marketing. Essa aqui é uma lista da Wikipédia de jogos muito caros. Tem jogos que gastam em publicidade tanto quanto foi gasto no desenvolvimento. Tem jogos que gastam o dobro, e aí tem Call of Duty. Sem propagandas, a gente não teria 1 COD por ano. A gente teria 5, então eu acho que eu não posso reclamar. É claro que existe um motivo pra tudo isso. Lembra quando eu te falei no último vídeo que as notas afetam as vendas de um jogo e muito? Pois é, o marketing afeta 3 vezes mais que isso. E faz sentido que as empresas gastem tanto assim com ele. Mano, eu tô começando a entrar em choque já aqui, na moral, velho. Então, quando eu digo que esse vídeo é um oferecimento da Manual, que metade dos homens sofrem com calvície, o que pode afetar e muito a sua autoestima, mas que com a Manual você recebe tratamentos cientificamente comprovados e personalizados de acordo com seu caso específico, seja ele inicial ou avançado, e tudo isso sem nem precisar sair de casa. Todo o processo é feito online e acompanhado por uma equipe médica. As entregas são sempre discretas, sem logos ou marcas na caixa, e o resultado já costuma aparecer depois de 4 meses de uso. Olha, a Manual já virou uma parceira de longa data aqui no canal, então se você por algum motivo ainda não se mexeu pra dar um basta na sua calvície, clica no primeiro link da descrição e usa o código cupom GAMERA para ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido por tempo limitado, mais frete grátis e entrega discreta. Quando eu digo tudo isso, agora você sabe por quê.
Mas enquanto a propaganda soluciona ou ajuda na parte de aumentar o número de vendas, de aumentar o retorno daquele investimento inicial tão arriscado, esses orçamentos de marketing monstruosos pegam o que já era um custo enorme e leva ele à atmosfera. Seria como reforçar aquele balão com uma rede de chumbo. Quando funciona, funciona muito bem. Um jogo que já venderia bem vai vender melhor ainda, mas aqueles fracassos agora perdem 2, 3, 5 vezes mais dinheiro. E quando o balão finalmente estourar, ele vai tirar sangue. Então talvez o caminho seja diminuir os riscos. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro... Caralho, que doideira, mano. Que loucura isso aqui, cara. Que loucura, mano. Pô, a argumentação, assim, cara, é complicada, né? Porque é uma argumentação muito ruim mesmo no processo, né? Porque... Tipo, né, ele tá pegando, assim, tudo que ele tá falando aqui gira em torno dos jogos AAA, né? Que representa uma fatia do bolo, né? Uma fatia do bolo é dos jogos AAA, beleza. Obviamente não é a única fatia, nem de longe a única fatia, né, que existe no mundo dos games, né? Que é um erro, assim, complicadíssimo, né, nesse raciocínio aqui. E, cara, essa parada que ele falou, assim, de, as notas influenciam muito no game. Eu acho isso muito tosco, tá ligado? É muito falso essa parada, porque... As notas influenciam muito bem no game quando ele é bom, tá ligado? Qual foi a última... Um exemplo clássico disso. Quando saiu o Diablo Immortal, o jogo foi bombardeado com notas, né? Lá, eu acho que foi a pior nota de todos os tempos. 0.1 de nota de 10, assim. O bagulho pegou uma das piores notas de todas, de tanta gente bombardeando de notas. O que aconteceu com o Diablo Immortal? Ele flopou por causa das notas? Logo na sequência, a Blizzard vai e divulga que ela tá fazendo $1 milhão por dia com o Diablo Immortal. Funcionou pra caramba as notas, né? Então, cara, as notas, elas funcionam quando o jogo é ruim. Se o jogo é ruim, a nota vai ser ruim e o jogo vai ser uma merda. Agora, qual foi o último jogo que teve nota 10 e era uma bosta? Qual foi o último jogo que teve nota 9 e foi uma merda? Eu não consigo pensar em nenhum. Vocês conseguem pensar em algum? Algum jogo que não. Tava com nota 10, todo mundo começou a comprar, todo mundo teve um aneurisma, né, cerebral, não conseguiu ver mais ninguém jogando nada. Você não viu ninguém jogando, você não viu ninguém streamando, só porque tava com nota 10, todo mundo comprou. Qual foi esse jogo, velho? Qualquer Zelda. Mas o Zelda é ruim, por acaso, pô? Todo mundo que joga fala que é bom. Desde quando o Zelda é ruim, pô? Desde quando o Zelda é considerado um jogo ruim, pô? Então, cara, enfim, esse papo de que nota faz jogo vender, sei lá, cara. Meio complicado pra mim, tá ligado? Meio complicado de aceitar isso quando... as referências, elas não condizem muito com essa parada, saca? Não condizem muito, né? Mas, vamos lá. O Assassin's Creed era pra ser um jogo completamente linear, uma espécie de Prince of Persia com esteroides. Cada momento, cada fase, cada luta seria épica. Até que a ficha caiu do quanto tudo isso iria custar. Então, eles tiveram que repensar todo o jogo. Eles já tinham essa tecnologia super impressionante de multidões e nada fazia mais sentido, então, do que fazer um jogo que se passasse em uma cidade. Se é uma cidade, é natural que esse seja um mundo aberto, o que é ótimo porque todo mundo sabe que mundos abertos são super baratos de fazer, certo? Bom, talvez se você não colocar nenhum conteúdo nele, mas não é assim que esses jogos funcionam. A solução foi criar uma receita, um padrão que as missões iriam seguir, similar ao jeito que levels lineares fazem, onde as coisas vão ficando cada vez mais difíceis até o clímax final. Mas ao invés de um corredor, essas sessões seriam feitas em círculos, porque é um mundo aberto. O resultado era que isso cortava muito do tempo e dinheiro gasto em protótipo, na experimentação e até na criação de assets. E quando eles acabaram, eles tinham um mundo aberto muito competente, cheio de coisas pra fazer, e tudo isso sem estourar o balão. Então, eles fizeram de novo. E de novo. Eu acho que, na metáfora, seria como se os balões se reproduzissem. E confia em mim, eu pensei muito no assunto, é assim que balões transam. Por muito tempo essa receita deu certo, e eles ficaram tão bons em seguir ela e o orçamento de cada jogo diminuiu tanto em comparação à competição que eles agora podiam lançar um mundo aberto por ano, vários mundos abertos por ano. Mas, como tudo, tinha um limite. Com cada iteração, aquela fórmula ficava menos e menos interessante. Era boa o suficiente para carregar um único jogo, mas depois de dezenas deles,
ela ia perdendo a graça. Cada vez que um balão transferia o ar para o outro, um pouco desse ar era desperdiçado e, eventualmente, só não era mais o suficiente para encher um balão. Ok. Aí vai a verdadeira solução. Às vezes, você precisa pensar fora da caixa. E se um balão não for um balão? Se um balão é uma coisa que flutua no ar, ele não precisa necessariamente segurar o ar dentro dele. O ar pode passar como uma corrente infinita, constante. Jogos como serviços. A ideia é simplesmente perfeita, o inverso do problema do marketing. Você não gasta mais para produzir um jogo, mas recebe o equivalente a 5 jogos. Esses serviços não são feitos para ter um final. Você joga para sempre e uma hora ou outra você vai sentir a vontade e a necessidade de gastar mais dinheiro com isso que agora é parte da sua vida. A ideia é tão boa, na verdade, que todas as empresas de jogos AAA fizeram uma transição para esse modelo de negócios. EA, Ubisoft, Activision, Take-Two, até a Sony agora vai trocar os seus jogos por serviços. E a aposta deu certo. Todas elas adoram se gabar da enorme fatia do seu rendimento anual que vem desses gastos recorrentes do usuário. E é por isso que, nesse exato momento, parece que os serviços são a solução para o problema do balão. Porque não é um balão, é um drone. E todo mundo tem o seu. O que está começando a se tornar um problema. Se tem uma falha nessa ideia é que esses serviços não só competem com outros jogos, eles competem com serviços. E eu não sei se você reparou, mas hoje em dia tudo é serviço. Eles competem com a Netflix, com o YouTube, com tudo que faz parte da sua rotina. Para esse modelo funcionar, você precisa investir um tempo no seu dia a dia que é limitado. E quanto mais e mais jogos viram serviços, eles acabam canibalizando um o outro. Tantos desses serviços estão morrendo que parece que todo dia sai uma notícia que um jogo foi fechado. E parece porque é exatamente isso que está acontecendo. 6 jogos em uma semana. Agora, os especialistas dizem que essa é só uma pedra no caminho, que é o mercado se reajustando. E quem sou eu para dizer que eles estão errados? Mas, como alguém que joga videogames de vez em quando, eu acho que existe um problema maior nessa solução. Eu não sei se você já viu um drone na vida real. A gente está acostumado a ver aqueles vídeos com música de fundo, mas drones são muito barulhentos. Eles são irritantes. Um céu cheio deles, então você consegue imaginar. E olha, eu gosto dos meus balões, eu gosto de jogos que terminam. E sabe do que eu gosto mais ainda? Quando tudo não é uma exata cópia da mesma coisa, especialmente quando essa coisa é, por definição, repetitiva e predatória ou insuportavelmente barulhenta. Porque enquanto todas essas são soluções para as empresas que estão gastando todo esse dinheiro, nenhuma delas realmente soluciona o maior problema para mim, que quando o risco financeiro é tão grande assim, a resposta tem que ser não arriscar em todo o resto, o que acaba sendo o que realmente importa, mecânicas, ideias, histórias, sabe? O jogo em si, esse sim tem que ser testado em grupos de foco até a morte, para não sair demais da caixinha, e o que sobra é só aquilo que sempre dá certo. E é por isso que talvez a melhor solução para realmente abaixar os riscos e aumentar a diversidade, e você não vai gostar nada disso, mas é a inteligência artificial. Para continuar com essa metáfora que por algum motivo ainda faz parte desse vídeo, a AI... Eu juro pra vocês que eu não entendi exatamente qual o problema que ele tá tentando resolver, saca? Porque desde o começo do vídeo, ele tá falando sobre o preço, o custo de desenvolvimento dos jogos, mas o problema que ele tá tentando resolver é esse? É diminuir o custo das empresas pra produzir jogos? Qual que é o problema que ele tá tentando resolver exatamente? Eu fiquei realmente assim confuso sobre qual é. Essas soluções são... Porque ele fala no começo do vídeo que ele tá criando soluções pra isso, né? Pra poder reduzir o custo, né? Da parada. Tipo, qual que é? Pra que ele tá tentando resolver esse problema exatamente, cara? Seria como encher um balão com ectoplasma em vez de ar. Ectoplasma é menos denso que ar, porque ele flutua, ele vem em várias cores e formatos diferentes. Se a promessa de que a AI vai minimizar aquele trabalho mecânico e deixar os artistas focarem na arte se tornar verdade, aí a gente vai ter jogos grandes, bonitos e ambiciosos, mas tão únicos e estranhos como os indies são hoje em dia. É claro que é difícil prever os efeitos colaterais de ectoplasma. Ele pode ser essa coisa brilhante, bonita, de onde a gente tá vendo, mas se você chegar perto, ele pode te possuir. Será que a AI vai tornar os humanos por trás desse jogo? Mas aí que tá, as empresas fazem coisas novas, cara, de alto custo. E mesmo assim ainda fazem coisas ruins, né? A gente tem meia dúzia de exemplos aí, né, cara? O
O próprio Forspoken é um exemplo disso, tá ligado? Tipo, é um jogo, essa é uma franquia nova, saiu e foi uma merda, foi mal feito, né, cara? Como acontece, vida que segue, né? Bola pra frente, tenta de novo, né? A técnica dele é criar um problema na argumentação pra ele resolver. Ok. Eu entendi duas coisas, filho. Os drones são melhores que balões, porém mais barulhentos. E que esse rapaz fuma boa maconha. Que isso, cara? Que isso? O consumidor tem o poder de mudar grande parte da indústria dos jogos, caso eles desejem fazer... Eles estejam fazendo merda. O problema é que grande parte é manipulável, infelizmente. O cara pegou vários tópicos, misturou tudo e tentou criar uma narrativa. Não sei. Jogos obsoletos. Vamos terminar. Ele pode até te matar. Se a barreira de entrada baixar demais, talvez o mercado seja inundado por jogos lindos, mas sem alma. Então, cara, esse é um erro muito grande. E eu acho que esse erro ele tá sendo propagado até por muita gente que faz assim, promoção da inteligência artificial. Cara, eu hoje consumo muito material de inteligência artificial. E, consequentemente, o meu Instagram, por exemplo, cara, infinito. Toda hora tem alguém falando de inteligência artificial. E como é que os caras fazem a propaganda? Caraca, você não vai acreditar nessa inteligência artificial. Agora você pode fazer café, janta, almoço sem fazer nada. É só você clicar no botão e a inteligência artificial faz tudo pra você, de graça. Aí você, caraca, que pica. Vou lá. Aí quando você chega lá, ela, então... O que eu faço pra você é meia xícara de café de graça. Se você quiser o café, o almoço e a janta, custa $200 por mês. É isso. É sempre assim. Cara, 100% das vezes é isso, tá ligado? Então cara, as inteligências artificiais estão caras para um caralho. Cara pra porra, mano. Tem um monte delas que eu queria estar usando hoje, mas, meu irmão, é só pedrada, meu irmão. É só pedrada em dólar. É $30, $40 por mês, $50, 30 se você pagar o anual. É muito caro, mano. Teve uma galera que fez um jogo onde eles colocaram inteligência artificial nos NPCs, usando o chat GPT, e os caras não conseguiram fazer por mais de uma semana, porque senão ia estourar o dinheiro dos caras. Não tinha como bancar o bagulho. Então, meu irmão, esse papo de inteligência artificial aí tá muito da hora, mas tá caro pra dedéu, parceiro. Até isso aí abaixar pra se tornar viável, se colocar inteligência artificial hoje nos jogos, ele tá achando que vai diminuir o preço, entendeu? Ele tá aqui contando que vai diminuir o preço. Vai sim, bom. Vai diminuir sim, vai nessa. O bagulho tá esquisito, cara. Eu não sei se assim, se as próprias empresas começarem a desenvolver as suas próprias IAs, não sei, talvez, aí diminua, eu acho. Mas, cara, nesse momento, se você vai pegar as ferramentas que já estão aí, parceiro, tá complicado, mano. Tá complicado. Nenhuma. Foi assim que a indústria quebrou nos anos 70. Ou ele pode fazer 1 milhão de outras coisas que a gente não consegue nem imaginar agora. O problema é que, às vezes, parece que as... O que sai mais barato? Criar a própria engine ou usar do mercado? Usar do mercado, óbvio. Soluções que essas empresas criam são tão desnecessariamente complicadas quanto pegar uma metáfora e esticar ela até que ela perca todo o sentido. Quer dizer, ectoplasma? E eu sei que elas nunca fariam isso, mas no final talvez a verdadeira solução seja mais óbvia. Só para de assoprar tanto ar nesse balão. Cara. O videozinho não supriu muito a minha expectativa, não. Realmente mas isso que você tá falando aí é foda mesmo, o que você falou aí, não acha? Tipo, esse cara tá na Disney, ele acha que o custo do jogo é proporcional ao preço que ele é vendido. Diablo 4 e FIFA não custou nem metade do GTA 6 e o GTA vai ser vendido por 350, exatamente. Ou seja, se a empresa arranjar um jeito de abaixar o custo, eles vão... não vai baixar o preço. Cara, exatamente. Esse eu acho que é um ponto muito crucial dessa conversa, tá ligado? O mercado, ele vai atingindo certos pontos, né? Certos milestones, e já era, né, mano? Já teve uma época onde o jogo top era 170, 190, aí depois foi para 200, aí 220, e esse é o teto. Hoje o nosso teto mínimo é o 350, né? Os jogos hoje chegaram nesse patamar onde, cara, se eu sou um AAA e eu tenho uma marca conhecida e eu sou brabo, meu irmão, é 350. Não interessa se eu gastei $500 mil, 2 milhões, 200 milhões, foda-se. 350 é o valor máximo e é isso, né, cara? Tá tudo certo, né? E as empresas, por que as empresas continuam fazendo isso?
Elas continuam fazendo porque dá dinheiro pra porra, meu irmão. Os caras continuam fazendo porque dá muito dinheiro, tá ligado? Eu vendo, eu gasto 200 milhões, eu faço muito mais, né, cara? Honkai Impact Star Rail. Meu irmão, os caras faturaram 100 milhões só na primeira semana de lançamento do jogo, parceiro. Ainda dá muito, mas muito dinheiro, né, cara? E vai continuar dando. Então, essa matemática que ele fez de custo de produção versus custo de venda, cara, eu acho que tem muitos outros fatores envolvidos nessa precificação, muitos outros além, né? Além do custo que os caras têm pra fazer o jogo, saca? Infelizmente pra gente, né? E muitos deles a gente nem sabe. Por exemplo, eu vi uma discussão uma vez muito foda, que até de repente vale pra outro vídeo, sobre por que o preço dos consoles não cai. E tinha um cara ali teorizando, né, que o preço dos consoles não cai. Por que ainda existe gente comprando mídia física, por exemplo? Quem é que paga pela mídia física hoje em dia? Ou é colecionador, ou é por causa da pressão que existe no PC para que os preços do PC não caiam tanto pro console, para mídia física não deixar de existir. Porque, cara, a partir do momento que o PC começar a descer, por que diabo você vai comprar mídia física? Por que a mídia física vai se tornar viável? Então parece que existe uma pressão, assim, teoria do cara, que existe uma pressão dos varejistas que vendem a mídia física para que o preço não seja tão discrepante, porque senão os caras não vendem, tá ligado? Ou seja, existe a política, né, em volta disso também, a política e a negociação e o mercado, porque, cara, se eu diminuir muito no PC, se eu diminuo muito na mídia virtual, como é que o cara que vende físico vai ficar nessa história? Vai ter que fechar. Vai fechar todo mundo. E aí, não quero fechar. Até porque a parcela dos caras também deve ser considerável, né? Então, tem tantos outros fatores, né, em volta disso. Não é só o preço de produção que tá nesse bolo, né, cara? Se bobear, ele nem é o mais relevante de tudo, né? No final das contas, para definir quanto um jogo vai custar. Então esse vídeo ele gira em torno de uma argumentação de uma parada, mas parece que ele esquece de tantas outras, né, possíveis questões, né, relacionadas a isso. E ao mesmo tempo ele tenta resolver um problema que nem cabe a nós resolver, né? Não é a gente, os caras não estão tentando diminuir o custo de produção para fazer coisas melhores. Eles estão tentando diminuir o custo de produção para ganhar mais dinheiro, que são coisas bem diferentes, né? As empresas não deixam de fazer grandes jogos porque o custo é alto demais. Elas fazem o mínimo possível para poder tentar ganhar o máximo de dinheiro possível, né? A matemática é um pouco diferente, eu imagino, pelo que a gente experiencia, pelo menos, né? Mas no final das contas, ele quer que os jogos AAA sejam iguais aos indies. Não vai ser, né, cara? Isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu, na verdade. Né? Talvez no início, né, da história tenha sido sim, mas a tendência jamais é que isso aconteça, né? De forma geral. Enfim, meus jovens, fica tranquilo. O mundo dos videogames não tá acabando. Tá sossegado. Tá tranquilo. Fiquem de boa que tá tranquilaço, mano. Eu achei que eu ia ter já que jogar tudo que eu tenho que jogar rápido porque tava acabando tudo, mas não, tá tranquilo. Tá suave. Ainda jogaremos por um bom tempo ainda. Tá de boas. Acabando tá o meu dinheiro. Aí você falou a true.